E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você, as Circunstâncias. E no episódio de hoje, eu consegui, cara, eu acho que foi a produção mais difícil desse podcast, a agenda mais difícil de conciliar, mas o pessoal sabe que eu não costumo insistir muito, mas contigo eu insisti porque eu queria muito trocar essa ideia contigo, porque eu acho que super vai render. Bem-vindo, Fábio, obrigado pela confiança. O Fábio é professor de história e aí o pessoal já começa a entender porque eu insisti tanto. Bem-vindo aí, meu velho. Bom, muito obrigado, Wesley. Eu primeiro tenho que te pedir desculpas, né, pela demora para a gente conseguir agendar, mas para não parecer que é marra e jogador barato querendo passar por caro, quem dá aula em cursinho pré-vestibular, de manhã, de tarde, de noite, ainda mais pós-enchente no Rio Grande do Sul, eu fiquei realmente com a agenda hiperlotada. Mas te agradeço aí por ter reiterado o convite, é uma satisfação estar aqui. Não, total, meu velho. E o que eu falei é verdade mesmo. Normalmente eu não fico insistindo muito, mas como a gente foi conversando, e realmente acho que quando perto das enchentes ali, a gente já tinha até agendado, aí acho que foi até eu que desmarquei, porque aqui meu bairro foi afetado e tal, e eu tive que ficar fora de casa uns dias. Deixa eu fazer, que agora eu tô aprendendo, depois de 100 episódios, me disseram que eu tenho que, no começo do vídeo, pedir para o pessoal seguir o canal, se inscrever, fazer essas coisas todas aí. Porque senão o algoritmo entende que eu não estou muito preocupado com isso e aí ele não distribui. Deixa o like aí, gurizada. Vamos dar o apoio para esse trabalho maneiro que o Wesley está fazendo. Vamos fortalecer aí, pessoal. Mas assim, ó, eu ainda deixo em aberto o seguinte: ouve uns 10 minutinhos aí, se você curtir, aí você segue. Senão, tá tudo certo. Podemos fazer esse acordo. Fábio, eu começo sempre com uma mesma pergunta aqui, para daí a gente sair desenrolando e não ter muito roteiro. Teve um momento assim na tua vida que você falou assim, não, cara, professor de história, é isso que eu vou fazer? Ou foi um lance que foi, tipo, acontecendo, assim, como é que foi? Bom, Wesley, essa pergunta, enfim, ela abre para eu falar de uma experiência bem ruim, na verdade, que eu tive na minha vida, mas que acabou sendo esse divisor de águas para eu encarar aí a profissão de professor realmente com mais seriedade. Em 2010, Wesley, eu tive uma sucessão de fatos que culminaram com o falecimento da minha mãe e do meu pai. Então, eu já fazia faculdade de História, licenciatura, e estudava também jornalismo. Assim, na época, na minha cabeça, eu ia ser jornalista e eu fazia faculdade de História para ter uma complementação, para ser um jornalista com capital cultural mais forte, enfim, né, para desenvolver realmente os meus conhecimentos, mas o foco seria jornalismo. E quando eu me vi, de repente, sem pai, sem mãe, aquilo fez eu reorganizar tudo aquilo que eu pensava como futuro, né, como profissão, e eu comecei logo depois, em 2011, a trabalhar num cursinho, num pré-vestibular popular, que não pagava salário, enfim, era uma iniciativa, uma ONG, né, que chamava-se Resgate Popular. E quando eu entrei na sala de aula, foi minha primeira experiência como professor, eu morri de medo, eu congelei na primeira aula, eu não consegui falar nada, e ainda assim eu saí dessa experiência horrível dizendo, porra, eu amei isso daqui, é o que eu quero ser pro resto da vida, professor. Então, a partir dessa experiência, que teria tudo para eu desistir, largar, foi o que me fez querer ficar e aí me qualificar cada vez mais, me preparar cada vez mais para os desafios aí que a docência apresenta para a gente. Legal. Não, no teu caso tem bem um clique mesmo, né, assim, virou a chave, né, é que isso não é tão comum, assim, nas conversas que eu venho tendo aqui, normalmente a coisa meio que vai acontecendo, às vezes empurra para cá, o destino empurra para lá, e já, aí são quantos anos já nessa, Fábio? Olha, considerando esse início como professor, como educador popular, né? Então, lá se vão 15 anos já. Vou fechar 15 anos de profissão agora, esse ano. Caramba, uma vida, né? 15 anos. O problema de a gente lembrar dessas datas é que a gente lembra que o tempo está passando, né, cara? E a gente está ficando velho mesmo, né? porque, porque eu conheço o Fábio desde essa época aí,
pouco antes, na real, eu acho até, né? Um pouquinho antes, mas mais ou menos para essa data, 2008, 2009, Eu, acho. eu até tentei, de alguma forma, participar desse projeto logo Isso. em algum momento ali. Acabou não rolando muito bem e tal. Também era uma primeira tentativa minha num outro mundo aí que acabou não rolando muito assim, mas acabou encaixando para outras coisas, enfim. Mas, ô Fábio, hoje o teu lance é cursinho. Hoje você não está lá numa sala de aula de ensino médio, sabe? A tua pegada é cursinho. Assim, eu tive bastante experiência em colégios, sobretudo na rede privada, mas assim, eu tenho uma preferência por trabalhar em preparatórios, né, em cursinhos, pré-vestibular no geral, pré-ENEM, enfim. Hoje eu trabalho num colégio em Santa Maria, mas que é um trabalho de reforço. Então, eu não sou o professor titular de história dessas turmas, eu trabalho em turno inverso para prepará-los para as provas da região, né? Tem muitas universidades na região de Santa Maria, então eu não fico responsável efetivamente pelo trabalho que a gente imagina que seja do professor dentro de um colégio. Por uma série de fatores, né, Wesley? Assim, é difícil competir atenção com o celular, tu tem uma carga de trabalho não remunerada, no entorno reverso, para quem dá aula em colégio, lançar nota no sistema, tu tem uma relação mais burocrática com a própria direção, e são coisas que não se adaptaram muito ao meu perfil, assim, a minha forma de pensar a educação. Então, eu direcionei de fato para isso, para o pré-vestibular, até pelo estilo de dar aula, pela forma de trabalhar. Achei que combinava mais com esse tipo de educação, que é uma educação, de certa forma, né, mais bancária, a expressão que a gente usa, de dar aulas mais expositivas, aulas com mais quase no estilo de palestra mesmo. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante, né? E eu acho muito bacana, né? Porque não fica aquela coisa durinha, né? Porque você tem que reter a atenção do pessoal e plantar aquela memória ali que ele vai usar ali na frente. Então, realmente é toda uma técnica diferente. E eu acho que dá para puxar um fio aí até na questão da educação que vem antes disso. Na faculdade, quando você fez a faculdade para ser professor tal, você aprendeu isso lá? A dar esse tipo de aula? Olha, claro que, assim, de uma forma muito geral, Wesley, eu vou te dizer que não, tá? Assim, a prática, ela é uma professora que não tem igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa muito uma expressão na educação que se chama praxis. A praxis seria uma união de teoria e de prática. Não tem como a gente ser professor, e um bom professor, sem reflexão. E a universidade é um espaço que, embora muitas vezes ela não te ofereça técnicas muito práticas, e de fato isso eventualmente pode ser até um problema de formação. A gente pensa a universidade, as universidades de educação, como espaços que nos trazem teorias, que nos trazem reflexões que nem sempre a gente consegue enxergar isso dentro de uma sala de aula. Então, existe um plano teórico e um plano material que não estão se combinando, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, a universidade possibilita que tu aprenda a refletir sobre a tua prática docente, que tu consiga enxergar aquilo que está funcionando, aquilo que não tem. É interessante isso que tu trouxe antes, às vezes, tu tem que fazer o aluno reter a atenção dele e, mais do que isso, fazer com que ele se lembre disso, né? Se for pegar, no meu caso, como professor de preparatório, imagina, em março eu vou dar uma aula de Grécia. Daqui a 2 meses, quando eu estiver acabando minhas férias, eu estiver profundamente deprimido, eu vou estar dando uma aula de mundo grego, e isso vai cair numa prova que vai acontecer 9 meses depois. Então, assim, não é, a prática não vai me ensinar isso sozinho. A universidade também me dá ferramentas para entender qual caminho funciona, qual caminho não funciona, o que eu posso tentar de diferente. Então, assim, a gente não aprende tudo com a universidade, mas a gente aprende a refletir na universidade. A reflexão é a parte mais importante do professor. Show. Não, e a questão
do reter e implantar lá. Tem muito a ver com esse estilo diferente, porque as pessoas acabam não retendo muito quando você só expõe, né? Vocês, e você me corrige, tá, Fábio? Se eu falar uma besteira, por favor, fica à vontade, tá? Até porque não é meu mundo, eu não tô lá, né? O que eu sou um leigo que vejo um vídeo aqui, um vídeo lá, uma reportagem e tal, e eu posso estar com uma visão deturpada, né? Rola um lance de contar uma história mesmo. Lógico que a tua matéria ajuda nisso, né? Ajuda nisso. É mais difícil contar uma história de matemática do que contar uma história em história, né? É mais fácil. Mas nesse lance de não de ficar só expondo, né, os eventos, né? Ah, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu em tal ano, né? Você realmente fazer isso virar. Eu tô tentando evitar essa porra desse termo em inglês, eu odeio isso, cara. Mas chama de contação de história, então. Tá Isso aí, ótimo. Eu não tava querendo falar storytelling, tá ligado? Tem uma bronca dessa merda. Não deste termo, de termos em gerais, acho que é isso. Mas é isso aí mesmo. Vira uma contação de história é bonito e é brasileiro. que tem um enredo, né? É por aí? Faz sentido isso ou falei uma besteira? Assim, cada professor desenvolve as suas técnicas, as suas estratégias, mas assim, no meu caso muito específico, eu aposto muito nisso, assim, de construir uma aula que tem um roteiro. Eu sei a forma como eu vou construir o que eu quero dizer. Antes de começar a aula, eu sei qual momento eu vou parar para fazer uma brincadeira, que eu já sei que ali fiz 5, 6 minutos de exposição de conteúdo, é o momento que a turma já começa a cansar. A gente começa a diminuir a nossa capacidade. Isso é uma questão fisiológica, inclusive, né? A neurociência estuda isso. A gente vai estar ali 20, 30 minutos estudando, se concentrando, a gente começa a perder a capacidade de compreensão, de reter esse conhecimento. Então, a gente planeja breaks na aula, para usar um termo em inglês para te deixar já meio triste, a gente planeja paradas ali na aula para fazer uma brincadeira, para contar uma coisa da minha vida. E isso é uma coisa que eu falo bastante, espero que meus alunos não escutem esse episódio, escutem todos os outros que fizer, mas esse não, porque eu invento coisas sobre mim, coisas sobre o meu passado, e aí eu dou um jeito de enganchar isso na Primeira Guerra Mundial. Então, essa vez que eu estava com o Wesley num bar e aí tentaram brigar com a gente, o Wesley ligou para um amigo, ele estava fazendo política de alianças, que nem os países europeus, então eu vou dando essa misturada. São estratégias que a gente precisa ter. A gente tem que conseguir contar uma história. Isso é o que eu uso. Mas a gente pode, claro, tem professores que fazem brilhantemente estruturar essa aula só com conteúdo, sem espaço de brincadeira, mas atraindo o aluno muitas vezes pelo saber, que também é uma estratégia interessante. Claro, não quero dizer que a minha aula ela não seja baseada no conhecimento, mas a minha estratégia de chamar a atenção do aluno e manter ele um pouquinho afastado do celular naquele momento é pela narrativa, e não pelo conhecimento em si, pelo conteúdo em si. Mas todas as estratégias funcionam dependendo do perfil do professor. Sim, não, o lance é cada um encontrar seu jeito, né? Esse é o lance. Não tem uma receita só para tudo, né? Mas a questão realmente é a capacidade, eu acho que talvez não o maior, mas um dos maiores desafios da educação é justamente isso, né? Você conseguir reter a atenção do cara num mundo que é isso aqui, né? Isso. E isso está cada vez mais nítido, essa dificuldade. O impacto das redes sociais no processo de educação, o impacto que nós, professores, estamos sentindo desses alunos. A gente tem vivido com uma geração, Wesley, que não escuta mais um disco, né? A nossa geração, a gente esperava o lançamento do CD da banda que a gente gosta, e ouve o álbum, 40 minutos. Hoje os artistas lançam singles, músicas de 2 minutos, com um refrão de 1 minuto e meio. Então, o aluno, o estudante, ele não está mais vendo a entrevista, ele assiste o corte da entrevista, ele não lê uma reportagem, ele lê um tweet a respeito do assunto, ele não procura mais sequer o Google como fonte de pesquisa, é o TikTok, porque além da informação vai ter uma dancinha. Isso tudo prejudica, sem dúvida, a própria forma de elaborar um raciocínio de longa duração. A tu construir e absorver algo que parta de um início, que tem um desenvolvimento, e a partir disso embasar uma conclusão. E tem uma outra questão, Wesley, que também é um problema, que é o fato dessas bolhas que são geradas no algoritmo
que a gente está cada vez mais desconfortável com opiniões contrárias às nossas. A gente abre um Instagram, a gente abre o Twitch, e essas redes, elas nos entregam aquilo que a gente está acostumado a pensar, aquilo que a gente gosta de ver, porque aí a gente dá o like, aí ele entende que ele só tem que mandar isso para a gente. E aí, quando vem um professor, que não entra a questão de ser de esquerda ou ser de direita, mas entra um professor que traz uma reflexão diferente do que eu estou acostumado a entender ou a pensar o mundo, ao invés de promover uma reflexão, um movimento de síntese, a minha postura é de me sentir agredido com a opinião, com a apresentação. Então, a gente tem, imagina, a gente tem que reter conhecimento com alguém que, se eu faço um determinado tipo de comentário, eu estou agredindo um sistema de valores dessa pessoa. Então, também tem esses desafios que são interessantes. Não, mas é total e tem total ressonância do que a gente conversa aqui e lá no Instagram quase toda hora. Como cada vez mais essa bolha vai fechando e como cada vez mais está difícil ter um diálogo, entendeu? E aí, fecho contigo, para além de qual opinião você tem, entendeu? Como é difícil manter um diálogo, né? E a questão é que a gente não cresce se a gente não dialogar, esse é o problema. Eu não tô entrando e não entro muito nisso aqui, de qual é a tua versão na história, no que você pensa. É óbvio que tem... Eu luto para não entrar nessas coisas, tem coisas que é óbvio que aí não é uma discussão, mas enfim. Mas se você não se permite ouvir e conversar, cara, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente não vai a lugar nenhum, e isso está cada vez mais difícil. E na educação a gente meio que resumiu tudo a isso, né? Tudo, e aí na educação também, né? Mas a gente reduziu. Você falou na questão do bloqueio, né? Eu vou te contar uma história. Eu trabalho no meio corporativo, né? Eu sou diretor de planejamento de uma empresa, eu tenho uma empresa de consultoria também em paralelo, então eu estou no meio empresarial o tempo inteiro. E eu fiz economia na faculdade, tenho algumas pós nessa área, mas eu também fiz história e também tenho algumas pós em ciências sociais, tal, porque é uma coisa que eu curto, eu gosto. Eu acho que a gente tem que ampliar a mente, né? Estudar um pouquinho de filosofia e tal. Um dia, numa conversa com um pessoal, tá, mas você fez o quê? Eu falei, na faculdade eu fiz economia e fiz história. Aí, a hora que eu falei, eu fiz história, o cara falou, eu sempre soube que você era de esquerda. Eu falei, cara, mas eu fiz economia também. Eu não entendi de onde veio tua dedução óbvia, assim, tipo, 1 mais 1 é 2, né? E aí, cara, aquilo deu um debate de um tempão, assim, e eu tentando convencer o cara de que nada contra ser de esquerda ou de direita, eu só não quero um carimbo. Eu falei, cara, eu só não quero um carimbo em mim, eu quero estar aberto a refletir sobre as coisas e tirar minha conclusão. E essa conclusão depende do assunto, pode estar mais para lá, mais para cá, e eu me permito bem tranquilamente isso. E eu acho que a gente é mais que isso. Mas, cara, isso desencadeou, sem brincadeira, uns 40 minutos de conversa para eu tentar explicar que o fato de eu ter feito história não bate um carimbo em mim de que eu não consigo pensar as coisas de uma maneira mais ampla, né? Ou que tu tem autonomia de pensamento, né? Não, mas para mim é esse o caso, entendeu? Assim, a gente estuda justamente, eu pelo menos estudo justamente para poder ter a liberdade de tirar as minhas conclusões e me permitir que essas conclusões, ora esteja aqui, ora esteja ali, enfim, sem ter morrer abraçado com uma causa. Mas é difícil, né? É difícil. É bem complicado. E no meu meio é mais complicado ainda, porque essa opinião no meu meio faz eu apanhar em todo mundo. Então eu tento não. Não, mas, Wesley, na próxima vez que o empresário falar isso para ti, tu diz assim, o senhor é empresário? Eu sabia que o senhor era sonegador. Daí vai ficar um clima trilegal. Não, mas eu tento, no meu convívio, assim, quem tá mais perto de mim, incentivar essa coisa assim de, cara, vamos para além disso. Vamos para além disso. Vamos estender esse raciocínio aí, tá? O que quer dizer isso? O que não quer dizer? Isso quer dizer o quê? Quer dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, então, ok. Eu sou mesmo.
quer dizer tal coisa, tal coisa. Não quer dizer isso. Aí eu não sou. Então eu sou desse outro lado aqui. Então, vamos conversar sobre o assunto. Acho que é isso. E trazendo voltando para o nosso assunto, que é a educação, né? Eu conversei já com alguns professores aqui ao longo, educadores e tal, e isso está difícil na própria sala de aula, né? Assim, essa questão desse viés que você falou, né? De você colocar uma reflexão e aí se tira toda uma conclusão por aquela reflexão, né? Isso é uma das coisas que, entre tantas, que dificulta até as pessoas, de repente, quererem ser professor hoje em dia. Olha, a gente, uma questão de contexto, né? Hoje, dia 15 de janeiro de 2025, no dia anterior, foi apresentado pelo governo federal o programa Mais Professores, né? Para tentar, por meio de um incentivo financeiro, fazer com que a gente tenha um número maior de procura por curso de licenciatura. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Wesley, nenhuma, de que isso é sim um fator, porque isso parte do principal problema. Por que a gente tem poucos professores? Poucos professores buscando se formar, se qualificar? O ponto fundamental não há valorização. A classe docente no Brasil, isso é uma coisa maravilhosa, a gente é super valorizado no Dia dos Professores. Quando tem Dia dos Professores, todo mundo posta no Instagram, sem professor não tem médico, sem professor não tem cientista, mas os outros 364 dias no ano, nossa profissão ela é desvalorizada. E essa questão da valorização, ela não é só a questão financeira, embora isso também seja importante. Tá? Não vamos nem entrar nesse mérito, né? A quantidade de estudo que a gente tem, de preparo que a gente tem, e aí trabalho para além da sala de aula, e aí tu vai olhar o teu contra-cheque no final do mês, tu recebe 2.000, 3.000. Então, aqui não é nem isso que eu quero trazer, mas essa desvalorização em relação à tua autoridade como professor numa sala de aula. Dando um exemplo muito específico como professor de história, tá? Já me aconteceu em sala de aula um aluno me abordar dizendo, olha, essa é a tua opinião e eu tenho outra opinião a respeito de um determinado conteúdo. E tu não viveu essa época para dizer que era assim. A gente estava trabalhando conteúdo de ditadura civil-militar no Brasil de 64. E o argumento dele é que a opinião dele era diferente, porque o pai do aluno discordava disso, e eu não vivi naquela época. Bom, é interessante que quando eu dou aula de Grécia Antiga, ninguém pergunta se eu vivia 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, assim, o conhecimento não precisa ser empírico, né? Pode ser teórico. Mas tem uma segunda questão que é fundamental. Wesley, se um pai de um aluno ele é arquiteto e eu vejo uma estrutura de um prédio, eu não dou opinião sobre a forma como foi montado o segundo andar. Eu não chego e digo, será que a gente vai usar cimento mesmo isso daqui? Olha, de repente, a minha opinião é outra. Quando o médico analisa o meu exame e diz, olha, tu tá com uma gripe, eu não chego para ele e digo, não, eu tenho certeza que isso é um câncer. Eu respeito a informação, o dado, que me foi dado por um profissional, que se preparou, que estudou, que se profissionalizou, e que sabe muito sobre o assunto. Agora, parece que sobre educação, sobre o trabalho do professor, todo mundo tem o direito a ter opinião. Uma coisa é a gente debater, uma coisa é a gente discutir, outra coisa é a gente desmoralizar e descredibilizar aquilo que é trabalhado pelo professor. Ninguém está numa sala de aula ali porque caiu de paraquedas. As pessoas fizeram 4, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, e aí tu chega numa sala de aula, um aluno formado pelo YouTube ou pelos cortes no Instagram, ele vai dizer que não, isso é a tua opinião. Isso, sem dúvida, acaba favorecendo esse processo de desvalorização da prática docente. Isso eu vou até estender para quase tudo, cara. Hoje todo mundo acha que sabe de tudo. E aí vira uma coisa assim, eu sei que é lugar comum que eu vou falar, mas parece que você tem que ter opinião sobre tudo. Cara, e não tem, né? Às vezes não tem, às vezes não tem que ter, cara. Às vezes você tem que dizer, cara, disso aí eu não posso opinar. Eu entendo. O médico mandou eu tomar esse. Bom,
cara estudou 10 anos para me dar esse remédio, ele deve saber o que ele está fazendo. E minha família, minha mãe é professora, minha irmã é professora, então vem de uma casa de professores, né? E quando eu fiz a graduação... Agora se entende por que tu foi para o ramo empresarial também, né? Mas... Você sabe que comigo, assim, eu não sou o entrevistado, né? Mas se eu fizesse aquela primeira pergunta para mim, cara, foi muito natural, assim. Eu nunca falei, eu vou fazer isso. Assim, com exceção de quando era criança, que sim, eu falava algumas coisas, e dentre elas, uma das coisas que eu falava é que eu ia ser professor de história. Olha só. Inclusive, naquele discurso ali, que ali é o discurso da formatura de Mas eu história, sabia que tu era de esquerda. eu disse isso, inclusive, no discurso de história, que eu estava pagando uma dívida com a minha criança lá, né? Legal. E eu fiz sem nenhuma pretensão de exercer a profissão de professor. Fiz porque sim, né? Fiz por prazer próprio, né? Por realmente pagar essa dívida lá. E eu lembro que algumas pessoas, até da família, me perguntam: tá, mas você vai dar aula? E eu sempre respondi assim: cara, é uma experiência que eu gostaria de ter um dia, mas eu não acho que eu tenha essa competência. Na boa, eu estudei, eu fiz o curso e tal, mas eu fiz mais numa pegada de, se eu fosse classificar, de historiador, de estudar a história, de ler, do que com a pegada de pedagogia, das matérias de pedagogia. Uhum. Não dava muita relevância, pode ser bem sincero, nem dava muita ênfase, assim. Então, não acho que eu tenha essa competência, né? E as pessoas falam: não, capaz, vai bem, vai bem, vai... E eu falava: cara, eu acho isso uma falta de respeito. Eu respondia desse jeito, falava: cara, eu tenho 40 anos, eu tô há 30 e tantos anos numa carreira, que se chegasse alguém que com 40 anos, não tem nada a ver com a idade, mas com o tempo, resolveu fazer sei lá, um curso de administração EAD de 3 anos, e você dissesse que ele ia fazer igual eu o meu trabalho, eu ia achar uma falta de respeito. Então, assim, eu não vou, mesmo que eu tenha essa oportunidade, vai passar longe de eu ser um bom professor, vai passar bem longe, porque uma pessoa de 40 anos, que é professor, às vezes passou 30, 20 anos dando aula, então é impossível eu ter essa capacidade. Mas eu estou contando essa história porque, para você ver como as pessoas pensam professor, né? Tipo, não, vai ali, tão precisando, bobear, você fez história, vai dar aula de química, vai lá. É isso. E tem uma coisa que eu acho que é sobre isso, se está perguntando, que é um elogio que a gente escuta bastante até de alunos, eles são queridos, são bem intencionados, né? Mas é um elogio que com frequência me incomoda um pouco. O senhor é um ótimo professor, tu nasceu para isso, né? Essa coisa da vocação, essa coisa do dom. Eu não nasci para ser professor, eu estudei para ser professor, eu me preparei para ser professor. É óbvio, a gente não vai ser chato aqui, né? O aluno está querendo te elogiar, está dizendo que ele gosta muito da tua aula. Mas, assim, entendam que a minha aula é muito boa, porque há um trabalho sobre isso. Hoje está muito forte essa coisa de querer reduzir tudo a dom, né? Porque o dom, ele não demanda trabalho, ele não demanda esforço, ele não demanda lapidação. O dom é, de repente, tu acordou um dia, vou fazer o trabalho do Wesley, eu acordei um dia, não, eu vou dar uma aula de história, e eu estou preparado, porque eu tenho o dom para isso. E isso é outra coisa, outra consequência também no Instagram, né? Hoje tu bota uma bio lá que tu é autoridade de, sei lá, de ciência da computação, tu não sabe nem mexer no computador, mas se está na tua bio, não, transforma os sonhos por meio da computação, tu pronto, tu é a autoridade. Sou a maior autoridade do Brasil nesse assunto. Tu é a maior autoridade no Brasil. Então, isso desvaloriza bastante, né, a tua formação, a minha formação, enfim. Total, é isso mesmo. Para eu voltar lá um pouquinho pro assunto mais específico da carreira, né? Eventualmente vai cair alguém aqui que, tipo, como a gente, em algum momento pensou em ser professor de história, ou está pensando agora, nesse momento. Qual que é o caminho, assim? O que você diria para essa pessoa? Vai por onde? Faz o que primeiro? Olha, Dá uma de essa, coach.
Pois é. Bom, acho que a primeira questão é definir se quer ser professor mesmo ou não, né? Eu já tive em situações de estimular alunos a seguirem a profissão de professor de história, em outros cenários cara, de repente tenta uma outra coisa, tu não tem esse perfil, não é uma coisa que te agrade. Então, o primeiro ponto é definir mesmo, né? Quero ser professor. A partir do momento que a gente tem isso claro, fica mais fácil, porque ser professor não é ser uma profissão de fé, né? Mas exige muitos sacrifícios. A partir do momento que a gente começa a dar aula, a gente entende que é uma profissão que tem particularidades que vão demandar mais tempo, tá, do que eventualmente outras carreiras. Cada uma delas tem os seus problemas, tem os seus sacrifícios, mas o professor, seja ele de história, de português, de matemática, ele vai ter alguns desafios que são duros. Então, quando a gente entende por que a gente está fazendo esses sacrifícios, fica mais fácil, né? Acredito eu. Momento coach do professor Fábio de História. A gente tem que saber o que a gente quer para a gente fazer valer a pena esses sacrifícios. E eu sempre vou sugerir que tenha uma experiência de sala de aula. Se tu que está ouvindo aqui, eu, você, circunstâncias, apresentado pelo Wesley, quer ser professor de história, quer ser professor de matemática, tente uma experiência em pré-vestibular popular na tua cidade, onde tu estiver escutando a gente, Porto Alegre, São Paulo, no interior. Tenho certeza que existem iniciativas de cursinhos pré-vestibulares que podem te oferecer uma vaga, eventualmente pagando só o teu deslocamento, eventualmente nem isso, tu vai ter que tirar do teu bolso para ir lá na sala de aula fazer esse trabalho, mas a partir dali tu vai começar a entender se aquilo é realmente o que tu imagina ou não. Porque acontece às vezes, a gente quer muito ser professor de história, só que tem um problema, a gente não gosta da sala de aula, a gente não gosta de aluno, aí é mais difícil, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Então, é fundamental para ser professor, acredito eu, ter essa primeira experiência, não espera terminar de se formar. Estou no meu segundo ano de história, estou no meu segundo ano de matemática, tenta entrar numa sala de aula agora. Não, real, total, assim, eu fecho contigo, eu acho que um baita dica, porque eu brinco com isso, né? Não tem um caminho só, você tem que achar o teu caminho. Eu brinco, não, né? Eu falo muito isso, eu falo brinco porque acaba ficando repetitivo, né? Eu sou inimigo dos 5 maneiras para, sabe? Essas coisas de. Como se houvesse uma receita universal para as coisas, era só seguir e vai dar certo. Não, não é assim. Mas eu sempre digo o seguinte: não tem um jeito só, mas algumas condições vai ter, dependendo do que você decidir fazer. No momento que você decidiu, se cria algumas condições. E, por exemplo, para ser professor, uma delas é gostar de estar na sala de aula. Se não rolar isso, você não vai ser professor. E não é porque eu estou pondo isso como, mas aqui é a vida, né? Se você quer ser advogado, você tem que passar na OAB. Não fui eu que criei essa regra. É uma condição. Aí não é, porque o pessoal diz que quando eu falo isso eu me contradigo no sentido de que não tem um caminho só. Tem vários que não são possíveis, né? Mas tem vários jeitos, né? Você pode Se eu estudar quiser dar história aula de de história, ciências. não adianta eu estudar matemática hoje, não vai me ajudar tanto assim. Você pode dar aula de jeitos diferentes, você pode ter estilos diferentes, mas, né? Se você quer ser professor de história, tem que estudar história. Isso é uma condição, não é uma regra que eu estou aqui impondo a ninguém. Fabio, entre o período, bem esse time, de você fazer a faculdade e aí se ver dentro da sala de aula mesmo, para exercer o que você estava estudando, o quanto a expectativa e a realidade era diferente, ou o quanto era exatamente o que você pensava? Essa pergunta é interessante, né? Olha, Wesley, eu tive até hoje, né? Vamos bater na madeira, que eu também não quero zicar minha própria carreira, né? Mas eu acho que eu sou um professor muito privilegiado, assim, nos espaços que eu sempre atuei, nos lugares como eu dou aula, eu sempre senti uma valorização, assim, por parte das direções, das coordenações, dos alunos, dos pais dos alunos, e justamente por essa questão, né, de organizar a aula através de uma narrativa, tentando tornar a aula mais interessante, eu acho que eu consigo mais ou menos ganhar alguns rounds, né, na minha luta contra os celulares. Então,
eu não tenho muitas frustrações nesse sentido da experiência profissional, tá? De como é estar na sala de aula, a minha relação com os estudantes, a minha relação com a comunidade escolar, efetivamente, ela é, assim, muito prazerosa. Aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito com os pais. É claro, a gente vai ter ali algumas insatisfações em relação à desvalorização, seja ela econômica mesmo, né? A gente eventualmente achava que ia dar aula de história e ia ir para Paris todos os anos. Descobri amargamente que não é exatamente essa a realidade. Mas também não se passa fome, né? Se recebe o suficiente para pagar imposto. Então, não é uma profissão assim que tenha me colocado uma grande frustração em qualquer área, seja ela monetária ou na profissão. Acho que sempre andou muito junto. E talvez, em grande medida, Wesley, isso seja justamente resultado de eu ter tido a experiência profissional enquanto eu já fazia faculdade, né? E trabalhar na área já durante o curso me abriu uma possibilidade de eventualmente mudar a rota, por exemplo. Nunca me senti muito obrigado a ser professor de história, né? Eu tive a experiência e pensei, olha, se não der certo, eu mudo. Tá? Se não der certo, eu vou sei lá, para o teatro. Então, tive uma experiência, gostei da experiência que tive, e aí pude ir, né, trilhando esse caminho para chegar onde eu estou agora. E depois de estar dentro desse caminho aí, de estar trilhando isso, teve vez de pensar em falar, será que era isso mesmo? Sim. Pode parecer talvez um pouco contraditório, né? Porque, ok, eu não tive grandes decepções, mas chegam uns momentos que cansam, assim, na profissão, né? Especialmente o que a gente comentava antes, né? É muito ruim a gente se sentir invalidado na profissão. Isso é uma coisa que, claro, acho que acontece em vários meios, isso não é uma especificidade do professor, mas eu acho que, sobretudo história, os alunos têm muito pouca opinião sobre matemática, por exemplo. Se o professor diz que a fórmula de Bhaskara é X, bom, a fórmula de Bhaskara é X. Se o professor de história diz que a Idade Média foi assim, o aluno vai dizer, mas eu vi um filme. Ah, mas eu, mas eu vi no Instagram. Então, essas invalidações, assim, poxa, cara, olha só, se eu estudei, sou formado na URGS, uma universidade federal, posso estar errado. Claro, a minha formação não significa que eu vou estar sempre certo, mas talvez o TikToker que tu ouviu falar sobre isso não tenha se formado, não tenha. Então, essas invalidações são coisas que, às vezes, a gente para e pensa, por que diabos eu insisto nessa profissão? Mas passa rápido, Wesley, ainda. Mas vou te dizer uma coisa: muitos dos meus amigos abandonaram a docência. Colegas professores de história, que hoje, bom, tem um colega professor de matemática que virou corretor de imobiliário, uma área completamente diferente, fora, porque a gente tem também os nossos problemas, né? Eu acho que o momento, eu te fiz essa pergunta por isso, né? Porque o momento realmente é complexo, né? Para a docência de um modo geral e deve passar realmente pela cabeça. De passagem de uma outra resposta que às vezes eu não quero interromper, aí eu anoto aqui. No mais, você falou assim, não é nenhuma questão do... Quando a gente fala de valorização, não é nenhuma questão de dinheiro, né? Mas eu só queria reforçar que é também uma questão de dinheiro. Por que é uma questão de dinheiro? E aí eu não sou professor, eu posso falar até mais à vontade. Porque o que faz muitas vezes, e até a certo ponto erradamente, tá? Mas o que faz muitas vezes alguém lá no começo da carreira se interessar por uma profissão é quanto ela vai render de dinheiro. Eu digo erradamente porque tomar esse tipo de decisão só por causa de dinheiro não tá muito certo também. Mas é a verdade, né? Muitas vezes a pessoa que pode, né, vou colocar aqui esse pode, porque são cursos que não são para qualquer um, que pode fazer medicina, que pode fazer odonto, que pode fazer veterinária, muitas vezes essa decisão vem carregada da situação de assim, bom, vou estar tranquilo, né? Eu vou fazer lá medicina, eu vou estar tranquilo, né? Eu vou estar muito tranquilo ou pouco tranquilo, mas vou estar tranquilo, né?
E aí, quando o cara pensa assim, bom, medicina, história, para esse mesmo cara eu tô falando, né? Esse mesmo, Uhum. aí ele fala, não vou fazer história, né? A não ser que tenha uma coisa muito, né? Porque esse mesmo cara que pode fazer medicina, ele já tem toda uma história, tal, né? Provavelmente ele tem uma condição, tem exceção, né? Tem exceção, mas eu tô falando da média, né? É um cara que tem uma condição diferente. Ele não vai decidir ser professor normalmente, porque ele não enxerga essa possibilidade. Então, a remuneração, no caso do professor, ela não resolve tudo, é claro que não, tem todo um monte de outras coisas que precisa, mas passa pela remuneração para gerar interesse em pessoas capacitadas de falar, eu vou ser muito bom nisso, porque eu vou competir com outras pessoas muito boas nisso, porque a remuneração, inclusive, é condizente com esse filtro de qualidade, né? Então, eu acho que passa muito por isso, por uma remuneração que realmente atraia as pessoas para a docência, não por vocação, né? Mas por profissão mesmo. Não, vou ser um profissional da educação, vou ganhar muito bem. Eu acho que passa muito por aí, então só queria reforçar isso, porque eu acho que passa por isso. Sem dúvida, né? Uma coisa que eu penso sempre, Wesley, assim, a gente vive dentro de um sistema que promove uma ideia de, não há um grande problema em relação a isso, né? Mas de que o teu esforço ele vai ser recompensado em alguma medida, né? Uma recompensa material, uma recompensa econômica. E aí, se a gente parar para considerar o tanto de dedicação que eu tenho para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para buscar um pós, para fazer um curso, o tanto de reflexão, aquela praxis que eu mencionava antes para ti, para repensar minhas aulas. Eu não tenho uma aula que eu repito no ano seguinte. Todas as minhas aulas elas passam por um processo de reformulação. O que eu acredito que funcionou bem vai ficar, o que eu acho que eles não pegaram tanto, eu tiro. E aí tem todo esse trabalho, toda essa dedicação, e qual que é a recompensa? Qual que é o retorno a respeito disso? Econômico, financeiramente. Eu sei que o ouvinte que está nos escutando agora, ele está horrorizado, porque ele imaginava que eu, como professor de história, eu tenha feito voto de pobreza, né? Mas, na verdade, eu não sou religioso para fazer voto de pobreza. Eu sou marxista, o pessoal confunde um pouco às vezes, mas enfim, desculpa. Claro que a parte econômica ela é fundamental, até para eu querer me dedicar, para eu poder me formular melhor, e para eu ter tempo, Wesley, para a gente poder ter tempo de ser um professor melhor. Eu recebo hoje um salário que eu não vou reclamar, minha remuneração é muito boa, maravilha, está dentro daquilo que eu imagino para mim profissionalmente, mas eu trabalho 5 dias na semana, de manhã, de tarde e de noite. Para receber a remuneração que eu recebo, que é com certeza acima da média da classe docente, eu viajo até Santa Maria todas as semanas. São 300 quilômetros, 4 horas e meia dentro de um ônibus para ir, 4 horas e meia para voltar. Então, assim, isso começa também a tirar o nosso tempo de ócio. E o ócio não é ficar só deitado no sofá assistindo Casamento às Cegas, né? O ócio, ele também é fundamental para reflexão. Se a gente não tiver tempo para ver Casamento às Cegas, a gente não vai ter tempo para pensar sobre como se tornar melhor também, porque senão a gente acaba ficando esgotado, enfim. Então, a remuneração ela é importante tanto para estimular a gente a entrar, mas também se eu recebo um salário melhor, eu não preciso trabalhar tanto. Isso me dá condição material, lógica, de me aperfeiçoar. Se eu tiver que trabalhar 200 períodos por semana, bom, eu não tenho tempo de melhora. Sem contar que a vida não é isso, né? A gente, né? Dinheiro é um meio, né? E é um meio importante, legal, bacana, eu gosto, todo mundo gosta, mas não é o fim, né? A gente tem que ter vida, tem que ter outras coisas, né? Não, às vezes a gente trabalha tanto que a gente está pagando o aluguel para dormir na própria casa, né? Ou tá em casa e está trabalhando e não tem espaço. Mas daí, essas reflexões eu deixo por tua conta aí para não ser depois cancelado. Você vai deixar o cancelamento para mim, é isso. Claro. Mas é que eu já digo isso. Assim, eu tenho. Dizer que eu tenho uma relação é forte, né? Mas o pessoal que tá aqui ou que tá lá no Instagram tal, a não ser que seja novo, você chegou agora, bom, aí talvez você não fique mesmo. Mas, eu acho que a essa altura, quem tá mesmo por aí já entendeu assim.
Cara, eu sou um cara do meio corporativo. Eu acredito em resultado, eu acredito em performance, mas eu acredito que tudo isso é meio, é só essa diferença. Não tem problema nenhum. Eu dou meu melhor, eu dou consultoria, eu faço as pessoas, eu tiro o resultado das pessoas e tiro mesmo. Se quiser me contratar, eu tiro. Só que eu entendo que aquilo é uma pessoa, é só essa a questão. É uma pessoa, né? Então a gente tem que tratar pessoas como pessoas, né? O trabalho é um meio importante. A pessoa, enquanto está lá, passou pela porta, tal, dá o seu melhor, faz o que passou pela porta do outro lado, cara. Vai ver tua vida, vai cuidar da tua família. Não morre aqui. É só é essa a minha pegada. E quem trabalha comigo sabe que eu dou resultado. Então eu tenho uma tranquilidade para falar sobre isso, assim, bem tranquilo. Mas se alguém quiser me cancelar também. Sabe quando que o pessoal me. Não é cancela, mas assim, eu perco alguns seguidores, essas coisas. Quando eu falo essa coisa que eu já falei aqui, que tipo esses livros que são os mais vendidos, 5 maneiras para não sei o que lá, faça isso, fique rico, não sei o quê. Cara, nada contra. Se você quer começar a ler por aí, tá tudo certo, tá lendo, ajuda, é uma porta de entrada, tá bacana. Lá no meio vai ter coisa que vai ser útil. Você só não pode se abraçar nisso como uma religião, entendeu? Porque não, o que serviu para um, necessariamente, né, tá no nome do podcast, né? As circunstâncias, né? Cada um é cada um, não dá para arrancar a circunstância de ninguém, né? Não tem como fazer. Né? Estereotipa um pouco a caminhada, né? Assim, a jornada do sucesso, a caminhada do sucesso tem passos que todo mundo tem que fazer. Isso não é necessariamente verdade, né? Embora também não seja necessariamente mentira. Tem uma história, uma escritora nigeriana que eu gosto muito, se chama Chimamanda Adichie. Ela, falando sobre os estereótipos que se constroem sobre a África, ela disse, Wesley, uma vez que o problema do estereótipo não é que ele é mentiroso, porque o estereótipo geralmente ele parte de coisas que são reais. O problema do estereótipo é que ele conta uma única história sobre uma pessoa, sobre uma região, sobre um lugar, e invisibiliza e impossibilita outras histórias, outras formas de chegar ao sucesso, outras formas, enfim. Aí seja o livro, ou os 5, ou os 10, ou os 15 caminhos para ser qualquer coisa, a gente tem que saber que existem outros caminhos. Nem que seja olhar para trás, né, e voltar o caminho, a gente pode ter múltiplos lugares. Mas, enfim, estou me metendo na tua área ali. Gostei dessa coisa de coach, Wesley. Não, mas é porque é por aí mesmo, cara. Assim, exatamente isso. Não quer dizer que o que está escrito naquele livro ali é mentira. Não, o cara fez, deu certo, ele está rico mesmo, tudo bem. É, o, que, o que muitas vezes passa ao largo disso é que outras 100 mil pessoas fizeram aquelas coisas e não teve o mesmo resultado. E o E não problema não é a pode, pessoa que não teve o resultado, né, Wesley? né? Porque aí a gente começa a vender a ideia de que a culpa do fracasso é do indivíduo. Então, tu não te esforçou o suficiente, tu tinha ali os 5 passos, cara. Tu deu os 5 passos e não conseguiu, portanto, a culpa é tua. Isso é perigoso dentro desse mundo que a gente tem de problemas, né, com as questões de saúde mental mesmo, né? A gente começa a se sentir frustrado e que, bom, eu sou um incapaz. Não, talvez o teu caminho fosse diferente, né? Exatamente. E porque as pessoas não partem do mesmo lugar, não partem com as mesmas condições, enfim, cara, cada história é uma história, né? Cada história é uma história, e isso eu tento sempre respeitar muito, assim, cada história é uma história. Não tem essa de é só querer, não é. Sempre que alguém me vem com essa negócio de é só querer, eu falo, beleza, queira muito ser recordista dos 100 metros rasos. Volta aqui quando você conseguir. Queira bastante. Né? Não é só Claro. querer, né? Não é só querer, né? Não é só querer. Você pode querer, e esse é um exemplo excelente. Você pode querer, você pode trabalhar muito. E, cara, a probabilidade de você virar recordista dos 100 metros rasos é bem baixa. Mesmo você fazendo tudo que está ao seu alcance, é bem baixa. Pô, Então, eu quis muito ser jogador de futebol, Wesley, e me dediquei. Pô, no máximo, fui um lateral esquerdo bem esforçado. eu acho que isso todo mundo tentou em alguma medida. Fábio, deixa eu. Agora eu levo aqui meio sem roteiro, porque a ideia é essa mesmo, mas algumas perguntas eu faço para todo mundo para não parecer que é uma várzea isso aqui. Eu vou entrar nesse bloquinho agora. Dentro dessa linha que a gente está conversando, de que a internet vende que as coisas sempre dão certo e que todo mundo está bem, que todo mundo tem um carro bom, que todo mundo, tudo que faz funciona, tal. Me fala uma coisa dentro da tua profissão
que você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Puxa, uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo em sala de aula e não funcionou. Agora fui pego de calças curtas. Deixa eu tentar buscar um pouquinho, assim. Olha, uma coisa que eu achei que ia funcionar comigo, daí assim, comigo, né? Não com a profissão, enfim, nem com outros colegas, mas eu achei que eu ia ser o professor intelectual. Eu achei que eu ia ser o professor da barba grande. Casualmente estou com a barba grande agora, mas não é uma regra. Eu ia ser o professor de barba grande, branca, com óculos, falando só coisas sérias e profundas, e intelectualizadas, e fazendo reflexões extraordinárias. E lá pelas tantas, no meio do caminho, eu tenho que fazer uma piada idiota, porque senão eu vou perder o aluno. E aí eu tive que deixar de lado um ar de superioridade intelectual e buscar me aproximar mais do aluno, tá? Falar mais a língua dele e menos a língua dos livros que eu estudo. Eu tinha certeza que eu ia reproduzir em sala de aula as coisas que eu lia, as reflexões que eu formulava, num outro vocabulário, com outros jargões, e isso não funcionou. O que funcionou foi falar, e aí, pai, né, na aula, e aí, primo, e aleleque, leque, leque, às vezes funciona mais do que outras interpelações com os estudantes. Legal. E o contrário, Fábio? O que que você falou: "Pá, isso aqui nem tô botando muita fé", mas quando vê, deu muito certo? Isso é uma coisa que é interessante, Wesley, para retomar também algo que a gente falou antes, enfim, sobre essas questões de uma certa patrulha, né? Que a gente tem muito na sala de aula, seja de um espectro político, seja de outro. Quando eu fiz isso a primeira vez, eu pensei, olha, eu estou me arriscando um pouco, a chance disso daqui da M é gigantesca, daqui a pouco vou ser demitido. Por outro lado, 40% de FGTS, pode ser uma coisa boa, mas enfim, eu cheguei para os alunos um dia e disse, ó, a minha posição política, primeiro dia de aula, a minha posição política é assim, assim, assado. Eu sou um professor desse lugar que vai estar falando para vocês. Não vou fazer propaganda, não vou fazer panfleto. Aqui a gente trabalha história. História tem ideologia, sim. Essa coisa de vender que alguma disciplina possa ser neutra, isso é uma falácia, mas enfim, isso é um outro tema, um outro tópico. Mas eu expus para os alunos, assim, olha, esse é o meu lugar. Eu estou falando dessa posição política, desse espectro ideológico. E eu achei que pudesse dar muito problema isso, né? E pelo contrário, eu acho que as turmas, isso eu comecei a fazer em 2016, já um momento de muita polarização política. E ao invés de dar problema, na verdade eu sinto que os alunos vendo a minha honestidade intelectual, de não estar querendo, sei lá, fingir ser uma coisa quando na verdade estou sendo outra, acabou que eu nunca tive uma reclamação assim mais grave de professor doutrinador, o professor está distorcendo a história. Eu não tive problemas nesse sentido. E no campo de história, pois isso eu considero uma das coisas mais impressionantes do meu currículo. Não é a minha formação, não é a minha grande aula de Primeira Guerra Mundial, é não ser acusado de doutrinador por pais de alunos. Realmente é de pôr num quadro. Fabio, ainda nessa linha de não existe mundo ideal, toda profissão tem, cara, aquela coisa que eu faço porque tem que fazer, porque faz parte do trabalho, mas não curto, ou pelo menos não curto tanto, enfim. O que é essa coisa no teu trabalho? Sem sombra de dúvida, me fantasiar em pré-prova. Isso é uma coisa que eu tenho pavor. Mas a gente tem que fazer, não adianta. Tem que se vestir de Minecraft, tem que fingir que é um vocalista do Kiss, fazer 5 horas de maquiagem, botar peruca, segurar uma vassoura fingindo que é uma guitarra e ir para o palco da aula de Grécia Antiga. Eu tenho, eu tenho um pouco de. Enfim, sempre tive reticências em relação a essa espetacularização da educação. Brigava um pouco contra isso. Uma vez teve um pré-vestibular que eles me perguntaram qual vai ser a tua fantasia para o aulão. Eu disse, eu vou fantasiado de professor. E me achei muito ético e muito fiel aos meus princípios. Aí chegou o momento de dizer, eu não gosto, continuo não gostando. Mas os alunos gostam, a aula funciona, às vezes a gente não precisa ser
tão reto nas coisas. Mas não gosto, e continua sendo a coisa que eu mais tenho desconforto, assim, de me fingir de, sei lá, Superman, Batman. Já passei por tanta fantasia, Wesley, que tu nem imaginaria. Mas é legal, porque é legal a gente falar sobre isso, porque tem isso, né? A pessoa fala, ame o que você faz e não vai trabalhar. Cara, sempre vai ter coisa dentro do teu trabalho, por mais que você gosta, que você vai fazer, porque tem que fazer. Isso nem quer dizer, isso é outra coisa, né? Quando eu falo disso com essa naturalidade, as pessoas falam, poxa, mas não pode falar que você não gosta de fazer. Cara, deixa eu te contar, tem um monte de coisa que a gente faz que não gosta. E algumas das coisas que a gente não gosta, às vezes a gente faz até melhor do que as que gosta, porque aí a gente presta mais atenção. E às vezes aquela parte do trabalho que você nem curte tanto, às vezes é até melhor do que uma que você curte mais e acha que você domina e faz meio relaxado, e às vezes sai pior do que uma que você tá meio tenso para fazer. Então, assim, relaxa. Você não precisa dizer que você gosta de fazer tudo, que ninguém gosta. O contrário, Fábio. O que quando acontece na tua profissão é o gol, é aquele negócio do é por isso que eu faço esse treco aqui. Sem dúvida, dentro dessa perspectiva, né, de ser um preparador de provas, de concursos. É o aluno sair de uma prova, sair de um exame e me mandar mensagem, dizer, olha, eu lembrei de ti na prova. Isso, para mim, é aquele gol de placa que a gente fazia lá em Viamão, né? É driblar a zaga inteira e chutar para dentro. Porque, assim, não é nem o aluno ir necessariamente bem, eventualmente ele erra a questão, mas ele lembra do raciocínio, ele lembra da reflexão. Claro, o ideal é que tenha o acerto, mas às vezes porque errou errado o comando, às vezes porque teve algum problema de vocabulário, mas o fato do aluno que está ali para fazer a prova, ele se lembrar do que a gente trabalhou, isso para mim mostra a competência do trabalho que foi executado ao longo do ano. Senhor, me lembrei de quase todas as questões, era como uma coisa que eu escuto bastante, não quero fazer uma falsa propaganda do meu trabalho, mas uma expressão que eu ouço bastante de alunos, parecia que tu estava lendo a prova comigo. Isso para mim é o que me deixa feliz, assim. Então tá ótimo, então o resultado do trabalho foi bem feito, e além do quinto dia útil, isso é o que compensa a gente estar na profissão. Claro. Acho que no fim tudo é sobre isso, né? Assim, profissionalmente. Quando você tira a equação dinheiro, que a gente já falou aqui longamente, acho que é isso, né? É encontrar ressonância no trabalho, né? Fiz isso e tá ali o resultado, deu isso, a pessoa além. Dá sentido para as coisas, né? As coisas têm que fazer sentido, e não é só sentido financeiro, né? Por algum motivo eu acordo cedo todo dia, tomo meu banho e vou dar aula. Eu não estou indo lá dar aula e não tem. A partir do momento que eu for dar uma aula e não tem ninguém mais me escutando, e se eu falo não tem mais ninguém me entendendo, eu preciso buscar um outro lugar para trabalhar, porque não vai mais fazer sentido. E, Fábio, vou sair um pouquinho do roteiro, não, depois eu vou esquecer dessa pergunta, depois eu volto ali para as perguntinhas. Quando você pensa no que eu vou te falar, que conclusão que você chega, assim? Que você falou de passagem assim, eu sou um preparador de provas, porque esse é o teu resultado do teu trabalho, é esse, porque você está lá para isso. Quanto dessa galera fica com o conteúdo mesmo? Ou usou ali na prova e vai seguir a vida e, sei lá, isso aí vai virar uma coisa que é uma névoa ali, mas não... Sim, não, entendo. É uma boa formulação também. Sabe que isso é uma coisa, Wesley, que a gente reflete bastante, até na própria concepção de educação, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma construção um pouco utilitarista do mundo e das coisas, e das ferramentas e das circunstâncias, e parece que tudo tem que ser útil de alguma forma, né? Então, assim, olha, para que eu vou estudar a Idade Média? Como isso vai ser útil na minha vida? Nem tudo precisa ter uma utilidade material, né? Às vezes, uma aula de Idade Média, uma coisa que a gente trabalha, Wesley, na medievalidade, é a mão de obra dominante do período medieval europeu, que era a servidão. E o servo, que é um campesino,
profundamente explorado, paga lá muitos tributos, muitos impostos, quase tudo que ele produz, ele entrega para o nobre. Ele não fica quase nada para ele daquilo que ele produz, o mínimo para sobreviver. Uma coisa que eu pergunto para os alunos sempre, olha, vocês acham que esse cara vai produzir muito ou ele vai produzir pouco? Muitas vezes os alunos respondem que vão produzir muito, porque ele é muito explorado, então ele tem que produzir muito para pagar. E às vezes eles se dão conta no meio da aula que na verdade é o contrário, né? Se o produtor direto não tem nenhum estímulo à produção, ele não vai produzir. E isso não é uma aula de Idade Média. Isso não é um raciocínio que a gente tem que fazer sobre servidão. Isso é um raciocínio que a gente tem que fazer sobre nós. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve. A Idade Média é útil? Não. A Antiguidade é útil? Não. As reflexões, sim. A leitura da realidade, ela é útil. A gente precisa cada vez mais entender o mundo, né? E entender o mundo de uma forma sofisticada, um mundo cada vez mais complexo, um mundo com cada vez mais fake news. A gente precisa ter ferramentas para conseguir fazer a leitura do tempo presente. E se tu não tiver conhecimentos de história, habilidades de história, competências de história, tu nunca vai entender a realidade que te cerca. Tu vai achar que tudo é um mérito, que tudo é a tua família. E outra questão, né? Se das nossas aulas... Eu não me preocupo muito que o aluno lembre, por exemplo, para te dar um outro exemplo histórico chato, das fases da Revolução Francesa. Eu não preciso que ele lembre disso. Fez o vestibular, acertou a questão de Revolução Francesa? Pode esquecer. Mas eu quero que ele lembre que transformações políticas radicais, elas geralmente vêm por processos revolucionários. Então, isso eu acho que eu tenho alguma dificuldade com essa questão do ser útil. Né? É útil, é útil. Porque a fórmula de Bhaskara, ela talvez não seja tão útil. Pô, mas tu dominar a fórmula de Bhaskara, não decorar, mas tu entender a fórmula de Bhaskara te desenvolve o processo de abstração, de produção intelectual, de reflexão sobre a matéria. E isso, nossa, tem uma utilidade imensa, que talvez não esteja tão na nossa cara, tão no nosso nariz, mas que é resultado de todas essas aulas de história, de geografia e de matemática, que às vezes o aluno diz não me serviu para nada para o resto da vida, entende? Te ajudou a desenvolver raciocínio, intelectualidade, mas parece que a pessoa acha que nasceu pronta já com aquilo. Enfim, não sei se me alonguei um pouco demais, mas... Cara, a gente falou de algumas desvantagens da internet, mas uma das vantagens é essa, o tempo aqui. O tempo é nosso, a gente usa o tempo que quiser. Não, justamente eu faço muitos sem roteiro e eu não gosto. Algumas pessoas até me pedem antes, tem as perguntas. Nem eu sei o que eu vou te perguntar, então não tem. Mas é justo por isso, porque as melhores reflexões saem. Eu até faço algumas aqui que eu faço para todo mundo, até para ter alguma coisa assim que todo mundo respondeu, mas as melhores reflexões saem assim. E eu até sorri aqui em alguns momentos na questão da utilidade, porque coincidentemente também está naquele discurso ali muito sobre isso, né? Tipo, a gente passa a vida achando que as coisas têm que servir para alguma coisa, né? Tipo, que uma coisa serve para outra, que serve para outra, que serve para outra, e parece que a coisa em si nunca tem valor, porque ela só serve para a próxima, né? Então, foi provocativo mesmo a pergunta, né? Como se estudar a Revolução Francesa só se prestasse a passar no vestibular, né? Esse é o objetivo, é a utilidade de estudar isso, né? Então, realmente, eu sorri aqui porque eu joguei, né? E realmente, tal qual o algoritmo do Instagram me devolveu uma resposta que me foi confortável, eu fiquei quentinho, sabe? Gostei. Então, foi mais ou menos isso que rolou, porque é uma das coisas que eu bato muito, assim, cara. A gente vive nesse mundo sempre achando que uma coisa tem que servir para outra e nada é a coisa em si. E tá naquele discurso justamente isso. Toda vez que alguém me pergunta por que eu fiz história, eu falo, não tem porquê. É o porquê. Não tem um porquê. O porquê é ter feito. Esse é o porquê. E isso foi uma frase daquelas, tipo, isso eu brinco, pessoal. Quando você quer saber que chegou lá, que tá legal, é quando o que você estiver fazendo é o porquê. Se aquilo é porque alguma coisa, ainda não tá lá. Quando você fala, não, era por isso, aí era isso. Fabio, a gente está encaminhando para o fim, passou um pouquinho de uma hora. E aqui no fim, eu sempre faço uma brincadeira com quem está aí, que eu dou uma trocada de lugar.
A gente já conversou 1 hora, aí eu abro para você fazer uma pergunta. Caso queira. Ah, claro. Isso é legal. Agora, decidir as perguntas é que é difícil. Esse momento entrevistador, o pessoal que escuta acha que é fácil, mas não é. Deixa eu, deixa eu tentar. Eu tenho uma questão, Wesley. Uma coisa que. E é um pouco sobre isso que a gente estava conversando agora. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de, talvez, atingir alguns alunos quando eles estão num momento de frustração. Sobretudo agora, saiu o resultado do Enem, já tem alguns alunos que viram que a nota que eles tiraram não vai dar para o curso que eles queriam, e a gente escuta muito, Wesley, perdi esse ano, esse foi um ano perdido. E a gente sempre tenta dizer, olha, é impossível que tu perca o tempo, porque o tempo não é dinheiro, né, não é um bem material, então, assim, tu aprendeu, tu fez amigos, mas eu sinto que eles têm dificuldade, às vezes, nesse momento de frustração, de olhar e dizer, não, eu tive um processo até aqui. O que tu diria para um vestibulando, Wesley, que está se preparando para uma prova, ele fez a prova e o resultado dele não foi o que ele esperava? O que tu acha que seria o melhor caminho para esse estudante pensar e refletir, levantar e sacudir a poeira? Cara, se fosse daquelas respostas de 3 segundos que tem alguma chance de alguém ver, né? Que é o que normalmente o pessoal olha de um vídeo. É assim, cara, a vida não é esse feed do TikTok que você acha que é. Nem tudo é tão rápido, nem tudo é tão fácil. A maioria das histórias, a grande maioria das histórias de um relativo. Não gosto de sucesso, eu prefiro bem-sucedido, né? Sucesso é muito relativo, né? Ser bem-sucedido é conseguir fazer o que você se propôs, né? Sucesso envolve outras variáveis que não estão no nosso domínio, né? Se você for olhar a maioria das histórias das pessoas bem-sucedidas, tem muito tempo, tem muito trabalho, tem muito não dar certo, né? Tem muito não dar certo, né? E o momento que essa pessoa está passando é um dos momentos que ela vai passar na vida que não vai dar certo. Provavelmente não vai resolver nada eu dizer isso para a pessoa, porque normalmente é uma pessoa jovem, e se for uma pessoa jovem, ela está sendo criada numa cultura de realmente não criar casca para frustração. Eu não gosto do vídeo, eu arrasto. Eu não gosto da série, eu mudo para outra série. Eu tenho acesso a ilimitadas possibilidades, né? A gente foi forjado no viver sem ser preenchido, né? Eu tinha 4 canais de TV para ver. Não gosto dos 4. Te rala, é isso, ou vai jogar bola na rua, sei lá, não tem opção. E hoje o cara tá ali, ele tá vivendo. Eu tô um pouco nesse mundo, então eu sei. O Google, o YouTube me entrega uma estatística que toda vez que eu olho para ela eu tenho vontade de chorar, porque não porque a estatística é ruim, mas porque ela não devia existir. Que é assim, X% das pessoas continuam no seu vídeo após 30 segundos. O Cara, que que isso avalia? isso tem 1 hora e 10, né? Tipo, se tem essa estatística lá, é porque provavelmente muita gente não passa dos 30 segundos. Então, essa pessoa, ela tem pouca resistência à frustração. E a gente recebe isso no mercado de trabalho, inclusive, né? Pessoas que têm baixa resistência à frustração, a saber que, cara, vai ter que ver esse vídeo aí. Não dá para. O professor que está na tua frente aí, não dá para passar ele para frente. É esse aí. Ainda não dá ideia para eles. É esse aí. Então, ainda sem nenhuma expectativa de que isso faça alguma diferença, eu acho que talvez só quando a pessoa chegar aos 40 ela vai enxergar isso. E eu queria fazer uma última pergunta, se tu me permitir também. Uhum. Eu acho que muitas vezes a conversa com o aluno ela faz sentido quando a gente se coloca. A gente diz, olha, eu também tive uma frustração. Tu era de São Paulo, me corrija se eu estiver errado, nascido em São Paulo, e tu veio para cá com quantos anos, Wesley? Estou aqui desde 2005, são 28. 28. Teve alguma coisa nessa tua mudança para cá, profissionalmente, relações pessoais, que tenha te frustrado, que foi alguma coisa que tu olhou e disse, poxa, lá em São Paulo era diferente, era melhor? Teve alguma frustração nessa? Deve ter tido alguma, né? A gente sai de um lugar que a gente já constrói algumas zonas de segurança e chega aqui tudo é muito novo. O que te frustrou aqui? Profissional, pessoal, enfim.
Ah, cara, muita coisa. Na verdade, eu apanhei bastante. Acho que a vida é mais sobre apanhar do que na real, né? Vez por outra você dá uma porradinha, mas você apanha mais, né? Pra gente que tem uma vida, né, mais Claro. binária, vamos dizer assim, né? Que eu nasci na periferia, cara. Eu nasci num bairro que chama Vila Formosa, mas eu fui criado em Itaquera, em São Paulo, né? Então eu fui criado Vai, Corinthians. exatamente, bem pertinho lá de onde é o estádio. Então, enfim, quando eu vim para cá, na real eu vim para abrir um negócio e tal. Tinha ficado desempregado um tempo, tal, surgiu uma oportunidade, eu abri um negócio aqui. A primeira coisa é justamente essa expectativa versus realidade, né? Quando você vai passear num lugar, normalmente é legal, né? As pessoas te recebem bem, você tem um sotaque, as pessoas acham legal teu sotaque, isso facilita muita coisa na vida, né? Eu estava recém-separado, tal, então era um momento bem bacana. Só que o tempo vai passando e aí rola aquela coisa tipo, você vai ficar aí mesmo, né? Não era só passeio, né? E aí, lógico, né, cara? É óbvio que hoje eu estou há muitos anos aqui, eu incorporei, fui incorporado, entendi muito mais as coisas, mas principalmente para quem é de São Paulo, rola um baque, assim, né? Porque São Paulo, a gente não pensa muito sobre muitas coisas. Lógico, quando eu falo São Paulo, assim, vocês pensam São Paulo 2004, né? Porque hoje eu não tô lá, não sei, né? Então eu posso estar falando qualquer bobagem se eu trouxer para o tempo atual, né? Mas eu nunca pensei muito em muitas questões, assim, tipo, qual é a tradição de São Paulo? Sei lá, me perguntavam isso. São Paulo não tem uma tradição? Eu falo, tem, cara, é trabalho, a gente trabalha pra caramba, acho que é isso aí, sei lá, mas não sei. E então é um baque, assim, nesse sentido da cultura mesmo, né? Porque o Brasil é muito grande, é quase mudar de país, né? Fala a mesma língua, né? Mas se você pegar numa Europa, né? Sair de São Paulo é quase como se eu saísse, sei lá, de Londres e fosse morar sei lá, falei Londres porque é uma capital mais plural, assim, vamos dizer, né? E fosse para um lugar um pouco mais fechado, assim. O que eu senti foi isso, cara, assim, uma coisa mais fechada, assim, que eu tive um baque porque em São Paulo tem de tudo, você convive com tudo, então você não pensa muito nisso, entendeu? Uhum. Pensa muito nesse lance, assim, de mas São Paulo é assim, São Paulo é assado. Eu comecei a ouvir isso, às vezes, em táxi, né? Mas você veio de São Paulo, isso aqui. E eu falei, cara, nunca nem pensei nesse lance, tipo, pra mim não rolou isso. Então, no começo, rolou um pouco, assim, esse baque, assim, de me sentir, tipo, não sou daqui mesmo, tem esse lance de não ser de algum lugar, né? Tipo, tem isso, existe essa coisa. Meu pai, é história típica, né, de São Paulo, meu pai é nordestino, veio para São Paulo, e, tipo, tem muito isso, nunca tinha pensado sobre, em alguém não ser de algum lugar, né? Tipo, Interessante isso. como se, tipo, essa, esses riscos que a gente fez no mapa tivesse algum valor real, né? Não quero entrar nessa papo cabeça aqui, mas assim, né? Que valor real tem isso, né? Eu atravessei um rio, não pertenço mais àquele lugar, né? Quem é que disse isso? Quem é que, né? Com que autoridade disse isso, né? Então, rolou um pouco isso, assim, e lógico, profissionalmente, né? Eu saí de uma posição legal, tentei ter um negócio, quebrei a cara, fali, voltei, voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, lá em 2007, trabalhar CLT, né? O meu primeiro salário foi R$ 896 e eu pagava 600 de aluguel. Então eu realmente tive que começar tudo de novo aqui com 28 anos. Então, se o seu aluno está num momento assim, eu tive que começar tudo de novo com 28 anos, se passar quase 20 anos de lá para cá, e se assim não fosse, aqui não estaria, entendeu? Porque nós somos nossas circunstâncias, né? Se eu não tivesse acontecido essas coisas, eu estaria em outro lugar que não aqui, e eu estou bem feliz de estar onde eu estou. Acho que você extraiu de mim uma resposta melhor do que eu dei primeiro.
Eu acho que agora eu disse uma coisa mais útil para o cara que está nessa situação. É isso, cara. Você vai ser o que acontecer contigo e não passar no vestibular faz parte do que você vai ser no futuro. Tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, tá tudo certo. É meio isso. Não sei se vai resolver muito para quem ouvir, mas a real é isso. Quando você tiver com 40 anos, isso vai ser mais uma parte. Talvez em algum momento esse aluno, ele diz, pô, uma vez o Wesley me disse uma coisa. Você sabe que todo esse trabalho tem um pouco essa esperança, né? Que de repente, em algum lugar, alguém tenha ouvido o Fábio e tenha falado, pô, era isso. Você é professor de história e daqui a pouco esse cara vai ser um baita professor, vai mudar a vida de alguém e nós nem vamos saber disso, mas se isso acontecer, tá pago tudo, né? Eu acho que não é outra intenção de se dispor a fazer esse conteúdo aqui que não esse, assim, até porque dinheiro eu não ganho com isso. Então, a ideia aqui é só essa mesmo, tentar, de alguma forma, mesmo sem saber muitas vezes, porque o feedback é complicado. No Instagram tem mais, aqui é mais difícil. A gente só tem os números, né, de quem viu, de quem não viu. Eu tenho, aqui vai normalmente YouTube e Spotify, vai em umas outras plataformas, essas são as principais. E eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal do Spotify. E o cara do Spotify é aquele cara que foi lá para te ouvir e normalmente o cara ouve 80% do episódio. No YouTube a coisa é mais fugaz, assim. Vai, vem, tem ali um pessoalzinho que tá sempre, mas muita gente passa, vê um pedacinho, vai embora. Eu não tenho muito saco para ficar fazendo corte e tal, então Sim. não tenho saco nem tempo, né, para fazer isso. Então, o YouTube é mais, mas o pessoal do Spotify é fiel. Eles estão lá, eles ouvem. Aquela galerinha ouve sempre. Fabião, o tempo que você quiser para falar o que você quiser, mensagem final, abraço para a mãe, enfim, cara. Wesley, eu vou querer usar esses signos finais ali para te agradecer pelo convite. Que bom que finalmente saiu essa conversa, depois de quase um ano aí a gente se desencontrando. Gostei muito do modelo sem roteiro de entrevista, porque fui obrigado a pensar em algumas coisas que nunca tinham me ocorrido, né? E as circunstâncias geralmente exigem isso da gente, né? A gente não controla as circunstâncias, a gente controla como a gente vai lidar, talvez, com essas situações. Então, fiquei com um pouco de medo ali, meu Deus, ele vai me perguntar alguma coisa, vou parecer burro, não vou saber responder, ai meu Deus. E achei muito legal o modelo do programa. E, pô, sucesso aí, que além de inspirar pessoas, também isso de alguma forma te deixe milionário, se isso for possível. Valeu. Eu acho que eu fui um pouco injusto, né? Eu falei, eu não ganho nenhum dinheiro. É que, lógico, tudo faz parte, né? O cara me vê aqui, o cara vai no Instagram e tal. Eu já tive clientes que, eventualmente, saíram desse roteiro, né? Eu não ganho dinheiro diretamente, mas isso às vezes acaba fazendo as pessoas me conhecer. Enfim, já dei palestras, porque alguém me viu por aqui e tal. Fui injusto. Foi injusto. Porque não é uma relação direta, né? Eu faço isso e para fazer isso eu ganho tanto, né? Não é essa relação, mas existe consequência. Aqui realmente não penso nisso porque realmente não é o principal fundamento. Fabio, cara, muito obrigado. Assim, realmente foi muito bacana. Eu acredito que quem viu aí ouviu, né? Curtiu. Eu sempre digo algumas coisas no final aqui, e algumas delas a gente até falou aqui de alguma forma no começo, mas eu sempre falo elas no final. E a primeira delas é assim: cara, não sai desse vídeo, você que está aí vendo e curtiu, achando que você sabe alguma coisa que você não sabe. Assim, se aqui abriu uma porta para você estudar, aprofundar, legal, era esse o objetivo. Mas aqui você não aprendeu nada. Se te deixou curioso, era isso. Não sai daqui repetindo uma coisa que o Fábio disse, ou que eu disse, que você não sabe de onde saiu. Você não, né? A gente, normalmente, para falar as coisas, a gente saiu de algum lugar, né? Tem, mesmo essas bobagens filosóficas que às vezes eu falo aqui e tal, saiu de algum lugar, né? Então, vai estudar, vai ler. Eu acho que tem conteúdo legal na internet, sim. Não é só um monte de bobagem, mas sempre vai atrás de que se aquela pessoa que falou alguma coisa,
o que tem por trás dela, né? Se você for pesquisar a vida do Fábio, você vai ver que ele é formado em estoque, né? Aquele estudo, que ele dá aula mesmo, né? Então, não se baseia só no que você vê na internet, vai atrás de saber quem disse e por que disse. Isso é muito importante. Se eu estou aparecendo muito na tua timeline, para de me ver e vai ver alguém que pensa diferente de mim. Essa é a segunda coisa que eu digo. Porque se eu estou aparecendo muito aí, é porque você concorda muito com o que eu digo, e eu acho isso muito legal, mas você precisa ouvir gente que pensa diferente de mim, até para você voltar aqui e a gente poder, daqui a pouco, mudar o que eu penso, né? Então, é óbvio que eu adoro quem está aí, mas eu gostaria muito, por isso que eu tenho que trazer gente diferente, que pensa coisas diferentes, porque eu realmente não quero ficar aqui reforçando o meu jeito de pensar. Acho que é importante. O meu gato se manifestou. Acho que ele concordou ou está dizendo que é mentira, eu não sei. Mas é isso, eu espero que você tenha curtido, que você siga a página, se chegou até aqui deve ter curtido, ou tem alguma curiosidade mórbida sobre eu e o Fábio, que aí precisa de uma outra ajuda. Mas se você chegou até aqui e curtiu, volte semana que vem, voltando semana que vem. Mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide, até lá. Obrigado, Fábio. Valeu, Wesley.